esse assunto que eu vou entrar é um assunto que não é muito falado. Quarta-feira até falei um pouco sobre isso, e hoje eu queria ver se consigo, pela graça de Deus, chegar em pontos mais profundos sobre esse assunto. Quando a gente lê essa questão de Cafarnaum, você logo percebeu, né? Porque Cafarnaum foi o lugar onde que Jesus andou muito, onde ele manifestou os seus sinais, e ali estava Cristo manifestando os sinais e todas as maravilhas. Em Sodoma não foi assim. Então, eu fico pensando, por isso que ele se expressa, vai ser mais rigoroso para você, Cafarnaum, do que para você, Sodoma, naquele grande dia. Então, existe uma medida, né? Você já pensou aí? Existe uma medida. Mas eu queria falar um pouco, como o irmão Brana usou muitas expressões sobre o tabernáculo Brana, que talvez a gente não conhecia, ou talvez nunca foi falado. O que eu vou falar hoje para você, a gente está em guerra. Porque se você não está em guerra, não vai ter efeito para a sua vida. Não vai ter efeito se eu não estou em guerra. Mas, para você entender, estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Se eu estou no acampamento, estou muito tranquilo, talvez essas palavras não vão ajudar a você dizer assim, não, irmão, aqui não acontece nada, não tem problema, não dá isso. Então, mas quando estou em guerra, essas palavras vão chegar a você e vai dizer assim, opa, as batalhas estão firmadas. Claro que a gente tem ciência de uma coisa, não é uma luta onde eu vou passar aqui uma arma e atirar na pessoa, ou uma faca, ou um explosivo, ou uma bomba, não é isso. Mas sim, é uma guerra espiritual. E sabemos que Satanás, ele sabe usar muito essas batalhas. Por isso, eu quero chegar hoje a alguns pontos importantes. Irmão, pense uma coisa. O irmão Brana fala, aonde é o campo de batalha? Na mente. Como é que Satanás batalha contra nós? É na mente. Qual é a nossa maior proteção? Que o irmão Brana sempre falou, qual é a coisa maior que Deus deu para nós? Foi a sua palavra. Não tem coisa maior que ele deu, mas tem vezes que a gente não dá o devido valor. A palavra vence as batalhas. Você pode ver que Jesus Cristo venceu todas as batalhas de sua vida. Usando o quê? Palavras. Você pode olhar que quando ele foi ao deserto, ele foi testado por Satanás e ele usou apenas palavras. Quando ele foi para o Getsemane, ele estava numa luta na sua vontade, ele usou palavras, que seja feita a tua vontade. E nós, como soldados de Cristo, temos que aprender isso. Porque quando as batalhas rugir mesmo, você sabe trabalhar com isso. Eu só estou colocando uma base para a gente poder entender aonde estamos. E eu queria falar algumas coisas que aconteceram no tabernáculo Brana. Se tem uma coisa importante você saber, irmãos, toda a arma, toda a artilharia de Satanás estava apontado para onde? Para o tabernáculo Brana. Não tem outra maneira. Se você vai entender, todo o armamento, tudo que Satanás queria era destruir o tabernáculo Brana. Porque se ele destruísse, hoje nós não ouviríamos essa mensagem. Você entende? Então, Deus usou um profeta para amadurecer aquele povo. Daí você começa assim, então, irmãos, eles foram mais abençoados?
Não, não foram mais abençoados no sentido como você pensa. Mas eles viram a escritura na parede, escrita, não desenhada, não por mão de homens, o próprio poder do Espírito Santo executando na parede. Eles viram a coluna de fogo, eles viram a questão fotográfica, eles viram a manifestação da palavra. Então, eles não estão escusos. Foi muito pesado em seus ombros isso. Só que o irmão Brana começa a explicar algumas coisas para nós, para a gente poder amadurecer e também nós não estar escuso com as nossas vidas, com as nossas ações. E eu queria ler alguns pontos dentro da mensagem para você dizer assim: não, eu nunca percebi isso. Em Hebreus, o irmão Brana vai usar, Hebreus capítulo 12, ele vai usar uma expressão para começar a ensinar a nós algumas coisas importantes. Negligência. Você conhece a palavra negligência? Ela é usada mais no âmbito acadêmico, né? É mais usado nisso. E nós ouvimos muito isso em questões quando alguma coisa acontece na questão médica. Mas negligência está dentro da Bíblia, relacionado conosco também. Negligência é falta de zelo. Negligência é desleixo. Negligência é falta de cuidado. Eu usei essas 3 palavras que estão no dicionário para negligência. Agora escute o que o irmão Brana vai falar nesse capítulo. Certamente como escaparemos nós de se negligenciamos tal coisa. Você sabe, né? Tão grande salvação. Não é isso que a Bíblia fala? Tão grande salvação. Vamos negligenciar isso? Se você negligencia o comer, você morrerá. Não vou comer mais, vou morrer. Irmão Brana está explicando o natural agora. Se você negligencia virar a esquina, você vai trombar. Se você negligencia de ordenhar a vaca, ela não vai dar mais leite. Nos pessoal aí que é da filosofia, dessa parte diz assim, ó, a vaca dá leite? Não, a vaca não dá leite. Você tem que tirar. Porque se você não tirar o leite, ela não dá mais leite. Então, isso na ideia, estou dizendo, você tem que ir lá, não negligenciar e tirar todo o dia o leite, porque ela está ali para fazer aquilo. Mas se você não fizer, uma semana começa a trancar o leite. Se fizer outra semana, deixar para fazer no mês, de a pouquinho ela acabou o leite. Por isso, negligência. Por isso que o irmão Brana coloca nessa ideia para nós, para você entender. E agora, vamos olhar o que o irmão Brana vai falar agora para o tabernáculo dele. Escute, irmão. Isso é crucial. Isso é crucial para a sua vida espiritual. Olha aqui. Ele fala assim: ó tabernáculo Brana e visitantes, deixe-me dizer algo. Agora, se você negligenciar, testificar da glória de Deus, se você negligenciar de dar a Deus louvor e glória, deste dia você se encontrará. Você sabe o que é glórias a Deus? Quando você dá glórias a Deus pelos seus feitos, pelas suas coisas que Ele fez, que você diz assim: esse é um Deus maravilhoso, esse é um Deus poderoso, Ele destruiu aqueles que queriam perseguir. Todas essas coisas, você tem isso. Sabe o que é louvar a Deus?
A igreja tem que estar muito madura nessas estruturas, porque o irmão Branham está dizendo assim, ó, se você negligenciar a glória de Deus, se você negligenciar a dar a Deus louvor e glória, um desses dias você se encontrará. Escute o que ele vai dizer, são 3 coisas: frio, formal e apostata. Olha só, 3 palavras que ele diz. Por quê? Você está ali, Deus vê trabalhando na sua vida, você é indiferente àquilo. E você vai seguindo a sua vida como você acha que deve. E você não liga para as coisas que você está sendo abençoado. Você não vai vendo as coisas que acontecem na sua vida. O quanto Deus te guardou, o quanto Deus te protegeu no trânsito, o quanto Deus não te protegeu no teu trabalho, o quanto Deus está te dando a você. E você negligencia, você não fala, você diz obrigado, Senhor. Você não diz nada, você fica só quieto. Daí, um desses dias, ele está falando para quem? Para o Tabernáculo Branham, irmão. Ele diz, você ficará frio, formal e apostata. Daí ele fala, dê louvores a Deus. Sabe por que ele está dizendo isso, irmão? Você entende qual é a forma que ele está dizendo? Para você amar Deus. Porque quando eu abro louvor, eu chego mais perto de Deus. E isso vai gerar amor de você para Deus. Quando você não faz isso, não gera amor. Você chega em sua casa, fala com a sua esposa, faz assim, você não dá valor, o que acontece? Mas quando você chega na sua casa, dá valor a ela, é diferente. Você está entendendo? Eu só botei um quadro natural para você entender as coisas. Ele vai dizendo assim, ó, dê louvor a Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Daí ele leva para salvação. Obrigado, Deus, por ter me achado. Obrigado, Deus, por estar diante da tua presença. Obrigado, Deus, por ter aqui filhos e filhas de Deus ouvindo a tua palavra. Você entendeu? Amém, né? E na escritura, ele vai começar a colocar pontos importantes também, uma mensagem. Olha, essa é uma mensagem. Escritura na parede. Escute bem, irmãos. Isso é importante porque é vital nas batalhas. É vital quando estamos em provas. É vital porque o irmão Branham falou isso para o Tabernáculo Branham. Ele advertiu o Tabernáculo Branham antes das coisas acontecer. Olhe bem. Esse é o Tabernáculo Branham. Sabe que você foi avisado sobre estas coisas. Está vendo o que o irmão Branham está falando? Tabernáculo Branham, você foi avisado sobre estas coisas anos atrás, mas agora você foi pesado e na balança achado em falta. Você sabe a escritura que é essa, né? Quando foi pesado lá, né? O reino, né? Que eles pegaram lá os copos, pegaram as coisas, colocaram, quiseram fazer uma festa, e ali veio a mão. Pesado foi e fosse encontrado em falsa, mas perdeu o reino. E ali por baixo do rio, eles cortaram, trancaram o rio, entraram por debaixo daquela cidade que não podia ser penetrada. Você entende isso? Irmão, analise isso. Nós somos uma estrutura, mas se não damos louvor, se não honramos a Deus, o que acontece com nós? Vamos ser, realmente vai entrar alguma coisa. Olha aqui. E ele está falando para o tabernáculo, ó, pesado fosse, e fosse encontrado em falta. Agora, qual é a falta, irmão Branham? Ele começa a dizer, agitação, briga, guardando rancor, ressentimento. Daí ele fala assim, ó, você acha que Deus poderá trabalhar em um lugar como este? Daí ele fala, nunca. Você pensou nisso? Irmão, para Deus trabalhar, tem que existir uma harmonia. E cada um que está sentado aqui, cada um irmão que está sentado aqui, ele é responsável por essa harmonia.
Não é só uma pessoa na frente, não é só os músicos, não é só os diáconos, não. Todos nós, um dia, se negligenciar essas coisas, estaremos em falta com o nosso Deus vivo. Não é você apontar para um ou apontar para outro, não. Isso é uma batalha espiritual. Daí você diz assim, mas irmão, o que o irmão Brando está fazendo? Você sabe? Ele está advertindo a igreja. Ele começou a advertir a igreja. Tem mais coisas ali, mas eu quero te mostrar. A mesma coisa aconteceu no passado. Você está com a sua Bíblia, quiser acompanhar, é em Samuel, capítulo 8. Eu vou ler do verso 1, para a gente poder se encaixando sobre isso. Preste bem na narrativa. O irmão Brana faz essa ação, e agora veja Samuel, que também é um profeta, e a gente vai ler isso aqui tranquilamente para acompanhar essas condições. Escute bem. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Ele já estava um homem de idade, ele tinha 2 filhos, ele constituiu aqueles 2 filhos para ser juiz. O que é juiz? Juiz ele vê as causas, as necessidades. Alguém chega ali com um problema, ele vai ali, vê as causas e dá o veredito de acordo com a vontade e a palavra de Deus. É isso que é um juiz. E ele, olha aqui que ele vai dizer agora. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo filho, Abias. Estes foram juízes de Betesabá. Porém, os seus filhos não andavam pelo o caminho dele. Primeira coisa que já começou aqui, Porém, os seus filhos não andavam pelo caminho dele. Antes se inclinavam, a avareza. Sabe o que é avareza, né? Avareza é idolatria, tá? Avareza, você sabe, é aquela pessoa que, no dito popular, é aquela pessoa que atravessa o rio e a farinha não molha, né? Você entende? No dito popular, para entender, né? Mas, avareza, para a Bíblia, é idolatria. Vamos caminhando. Aceitavam subornos, pervertendo o juízo. Se alguém desse um dinheiro, ele ia, mesmo que aquela pessoa tivesse errado, ele concordava a causa dele. Agora, vamos continuar. Em todos os anciões de Israel se encontraram e vieram a Samuel em Ramá e disseram: eis que já está velho, e os teus filhos, olhe bem, eles sabiam disso, os anciões sabiam, os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Constituí, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas estas nações. Aqui tem uma chave, irmão. Olha só o que Samuel pensa. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que julgueis, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Você percebeu nessa narrativa que tem uma coisa? Está tendo um problema. Você percebeu que está tendo um problema. Os filhos deles não seguem de acordo com Samuel. E eles fazem coisas erradas. E a congregação, Israel, eles querem o quê? Que as coisas sejam certas. E começou a ter uma necessidade. E eles pensaram assim: então vamos fazer assim. Todos os outros países têm rei, vamos colocar um rei. Mas se você for um pouco mais com calma, meditar como Samuel tem a visão de um profeta, ele saberia que Deus mandaria outro profeta no lugar dele, não reis. Mas pareceu, por isso que para Samuel pareceu mal. Para o povo, era como fosse uma solução de tirar os filhos dele. Interessante, né? Tem vezes que acontece isso, da mesma coisa na igreja, irmão. Parece ser uma solução
Mas se estiver fora da palavra, não é uma boa solução. Amém? Vamos continuar. Você está aí acompanhando? Vamos embora. Porém, estas palavras pareceram mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-me um rei para que nos julgue. E Samuel orou para o Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve, olha só o que Deus disse para ele: ouve a voz do povo em tudo que disseres, pois não te rejeitaram a ti. Não é a ti, Samuel, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O que ele está dizendo? Não é tu, Samuel. Eles estão me rejeitando a mim, ao Deus vivo, ao Deus da glória, o Deus poderoso, que arrancou eles do Egito, que levou pela terra prometida. Eles não me querem. É isso que está acontecendo, irmão. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Isso aqui é importante. A palavra é muito especial, né? Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazei a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta solenemente. O que ele está dizendo? Samuel, protesta para esse povo. Protesta, adverte, fale a verdade para esse povo. Você agora está entendendo por que o irmão Brana está protestando o tabernáculo Brana? Por que ele está advertindo o tabernáculo Brana? E está dizendo: já falamos sobre isso. Irmão, a palavra é perfeita. A palavra veio para os filhos, para realmente nos aperfeiçoar. E olha, você vai vendo a transição aqui, daí você vai ver: protesta, declare qual será o costume do rei, houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Se você quiser ler, você continua aqui. Aqui ele vai falar da condição: os seus filhos vão ser pegos, as suas filhas vão ser perfumeira, padeira, vão fazer isso, vão ter que fazer isso, vocês vão ter que dar uma parte da sua terra, vocês vão ter que... ele vai falando. E quando você for para a guerra, o Deus Todo-Poderoso não estará na guerra. Aqui começa toda isso. Daí você sabe que depois dessa transição entra Saul, né? Saul era o homem mais bonito de Israel. Alto, bonito. Quem olhava assim, Deus assim: meu Deus, que homem, né? Mais alto porque os israelitas ficavam tudo abaixo dos ombros dele. Deus deu certinho o desejo do coração daquele povo. Eu fico pensando como Deus é tão especial. Depois ele vem trazendo a transição, vem colocando, depois entra da vida. Mas eu fico pensando que ele não guarda. Olha, maravilhoso, meu. Só lendo mesmo que a gente... Vamos embora, vamos continuar aqui. Agora você escute o que eu vou falar aqui. É a igreja e a sua condição. Ele fala assim, ó: agora eu não estou falando para vocês estranhos. Irmão Branda de novo. Eu não sei quem são os seus pastores. Eu estou falando para o tabernáculo Brana. Eu não estou falando para vocês, pessoas da outras igrejas. Eu estou falando para o meu tabernáculo Brana. Esse é o que é o problema aqui. Você já ouviu isso? Você já ouviu essa mensagem? Ele falando assim? Eu não estou falando para os irmãos, ou outros pastores que estão aqui, outros irmãos, não. Eu estou falando para o meu tabernáculo Brana. Vocês. É isso que ele está dizendo. Escute. Isso é o que faz a pomba alçar seu voo. Simplesmente deixe alguém começar uma pequena coisa ao redor da igreja, e aí a primeira coisa, isso, sim, foi você. Não quer dizer isso. Eu quero que você pegue agora. Imediatamente então o Espírito Santo se vai e voa para longe. Ele não pode suportar esse tipo de espírito. Então, irmão, ele está dizendo assim, nós somos cordeiros. Todos nós somos cordeiros, porque ouvimos a palavra de Deus.
porque ouvimos um alarido, uma mensagem, nós somos cordeiro. O problema é quando deixamos de agir como um cordeiro. O problema é esse. Eu não estou dizendo aqui que ninguém é cordeiro. Eu estou dizendo que todos nós somos cordeiro. O problema é quando agimos de outra maneira. Escute o que ele vai dizer aqui, ó. Desde que a natureza do cordeiro te deixa, você está vendo aqui? A natureza do cordeiro te deixa, então o Espírito Santo se tem ido. Então o Espírito Santo alça voo. E isto é correto. Este é o que é o problema hoje. Esta é a razão pela qual as pessoas estão na condição que elas estão. É porque elas deixam o espírito errado entrar em seu coração, em suas vidas. Agora, essa é a razão que temos. A Bíblia diz que essa é a razão pela qual tantos enfermos, aflitos entre nós. É a causa das coisas. Nós devemos... Daí o irmão Brana começa a dizer o que o cordeiro tem. Aí, irmão, o que ele está querendo colocar? É uma advertência, dizer assim, ó, o cordeiro é dócil. Nós devemos ser pacíficos. Nós devemos ser cordeiros, para que a pomba possa habitar conosco. Você começou a entender? Já pensasse numa reunião grande que tem vários pastores, isso ele começa... Você já pensou? Como ele está fazendo isso? Ele está falando, e diz assim, eu estou falando para a minha igreja. Então a gente vai vendo que, talvez você pensasse assim, há muito tempo atrás, não, o Tabernáculo Brana devia ser uma maravilha, aquelas coisas todas, essas coisas todas. E o irmão Brana, na batalha. Porque aquilo é uma batalha. O que estamos lutando aqui não é contra a carne e o sangue, estamos lutando contra os espíritos, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você, não se engane de maneira nenhuma. O que eu vou falar para vocês é para vocês guardar isso. Não se engane de maneira nenhuma. Pode atingir qualquer um. E o maior problema é quando eu digo assim, não me atinge. Por isso que a Bíblia diz, se você está em pé, ore para ficar em pé. Você entendeu? Escutamos aqui, vamos um pouquinho mais à frente. Ele vai dizer assim, ó Tabernáculo Brana, que tipo de palavra daremos no dia do juízo? Quando vimos suas mãos poderosas, vimos seu poder, vimos a sua glória, vimos o que ele disse, isso nunca falhou. Vi a sua pessoa, grande coluna de fogo, a luz parando aqui, vimos isso lá em cima, a ciência tirou todos os tipos disso e tudo mais, e ouvimos a mensagem ser pregada exatamente na linha, separar-te deles, não te associe com nada que é de incredulidade, nós convém cumprir toda a justiça. Eu fico pensando como foi difícil, por isso que eu li aquela escritura para vocês de Cafarnaum. Jesus ali manifestando tudo aquilo, todo aquele poder, e depois chamar ele de Beelzebu. Chamar de tantos nomes que foi levado a Jesus. E a mesma coisa hoje, irmãos. Chamar o profeta dessa maneira nas estruturas do tabernáculo. E muitas vezes, irmãos, o que precisamos é só nascer de novo. Mas parece que para nós, muitas vezes em nossas convicções, achamos que já nascemos. É um tempo de parar, dar uma paradinha e ver. Se eu nasci de novo, eu tenho que estar caminhando para essa estrutura aqui. E tenho que ter
em meu coração e glorificar a Deus, e louvar a Deus, e buscar a Deus, e lutar, e ajudar, e buscar, se tem problema aqui, acertar, batalhar, porque vai sempre ter, irmão. Isso eu não vou te dizer para ti, que eu não quero te enganar. Não existe igreja perfeita. Se você quer achar uma igreja perfeita, você vai se enganar com isso. Por quê? Precisa ter as imperfeições para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. De todas as pontas, mesmo de um lado ou do outro, todos estão sendo aperfeiçoados. Uns com uma situação, outros com outra, mas todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Escute aqui. Ele vai dizer assim, ó. Demologia. Vamos pegar aqui. A igreja enganada pelo mundo. Já pensasse? A mensagem é: uma igreja enganada pelo mundo. Escute bem aqui. Até vou reforçar aquele pensamento que quarta-feira perguntaram sobre os filisteus. Aqui eu vou reforçar um pouquinho sobre essa questão. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Para dar um exemplo aqui, Dalila simboliza uma mulher. Então, para nós, Dalila é uma igreja. Sansão é um homem de Deus. Ele, na época dele, ele era juiz. Mas o pai de Sansão falou assim: case com aqueles que são da nossa linhagem. Mas ele não quis isso. Ele olhou para aquela Dalila e a coisa deu problema. Só que não foi assim, ó. Irmão, aprenda uma coisa. Sansão chegou ali, olhou, não, eu quero Dalila, vou casar com Dalila, quero ir. Só que pode ver, se você ler no livro, cada momento era uma ação. Ela queria saber um segredo que ele tinha, não é isso? Por que ele tinha tanta força assim? Porque ele fez um voto de Nazireu, né? Você sabe a história, todo aquele processo. Mas ela perguntava, ele dizia: tem que pegar a teia da aranha, enrolar no cabelo, fazer isso, e eu vou perder minha força. Daí a Bíblia fala assim: os filisteus vêm sobre ti. Você lembra a história? Daí ele acordava, pegava assim, tirava tudo, eles viam que ele estava forte, eles não atacavam. Porque eles estavam, a tenda estava aqui dela, e eles estavam atrás de outra parte ali, só esperando se ele perdesse a força. Irmão, um filho de Deus, ele tem o Espírito Santo, e a força dele é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, a força tua é o Espírito Santo, é a palavra ela se manifesta em sua vida. Quando você aplica a palavra, ela vai manifestar em sua vida. E ali está Sansão naquilo, mas ele está fretando com a igreja Dalila. Aqui está o perigo. Por isso que o irmão Brano começa a dizer agora: Sansão, os filisteus são sobre ti, tabernáculo Brana. Olha só o que ele vai dizer: o ismo, o mundo está te arrastando em você. Como é que é isso? O que é ismo? Doutrina. O que é ismo? Praticar. Nós estamos praticando coisas do mundo dentro da igreja. É isso que o irmão Brano está falando. Estamos tirando coisas, costumes do mundo dentro da igreja. Não pode ter. Arrastando em você. E acerca disso, temos você exposto o seu segredo. Olha só, irmão. Agora o irmão diz: tabernáculo branco, você está se expondo o teu segredo. Falando, botando para as coisas do mundo. Olha, irmão. Tem você exposto aquele segredo que Deus lhe deu quando você estava se espojando ali na serragem, há uns anos atrás. Ele está dizendo assim: quando aquele tabernáculo, primeiro tabernáculo, aquela simplicidade, onde que tinha que colocar a serragem, aquelas pessoas estavam ali, mas eles amavam a Deus. Você tem se exposto no segredo, você tem deixado entrar o mundo. Não é um mundo, parece assim que você pensa que é um mundo assim, ó. Não, é um mundo em sua vida. Não é um mundo como você pensa assim: está colocando uma coisinha. Não, é um mundo em ti. Está entrando. Usando modas, ações, palavreado do mundo. Linguagem do mundo.
Você nem mais conhece um cristão por causa do... Mas Pedro foi conhecido por causa da linguagem de Cristo. Agora você nem mais conhece cristão por causa da linguagem. Olha, irmão, não pense que, não, está saindo ali, abriu a porta, começa a entrar um negócio do mundo, não. É o nosso agir, é o nosso sentar, é o nosso pensar, é o nosso falar, é o que nós estamos colocando em casa, é isso que estão fazendo, o que estamos assistindo, como estão executando. Eu pensei assim, eu acho que eu nunca mais vou falar sobre essa questão de televisão. Irmão, tome cuidado também. Não que sabe, né? A gente cortou muito sobre isso. Você sabe, né? São apenas ciência. Se você sabe usar, Deus te abençoe. Você entende, né? Ciência é a mesma coisa que um telefone, é a mesma coisa que um carro, é a mesma coisa com vários instrumentos que temos aqui. Se for usado para um benefício, você vai ser abençoado. Agora, se não, você não vai. Olhe bem, ele vai dizer assim, ó. Olha só o irmão Barão. Você foi lá na serragem, há uns anos atrás, a gente estava na serragem, no tabernáculo simples, naquela coisa. Tem você deixado isto rastejar com adoração social e formal. Você está vendo? Como é que eu vou adorar a Deus? Como é que eu vou louvar a Deus formalmente? Com uma coisa social. Não, social. Vou ter que ir lá, né? Vou chegar lá, vou cantar, vou fazer isso. Mas lá dentro, onde está? Você já sondou você mesmo? Lá dentro você realmente diz assim, não, eu vou lá para louvar a Deus, para Deus derramar uma bênção, para Deus abençoar o culto. Quem sai de casa dizendo assim? Quem sai de casa diz assim, que Deus possa abençoar aquele culto, que possa ser uma bênção tremenda. Por isso que o irmão Branco está dizendo, com adoração social, você sabe o que é social, né? E formal. O que sucedeu com vocês? Deus pode vir e operar milagre e ir adiante. Olha só o que ele está dizendo. Deus pode operar milagre e ir adiante pela audiência e dizer às pessoas o segredo dos seus corações. Irmão, olha. E tudo mais, e curar os enfermos, e aflitos, e fazer sinais e maravilhas, e pregar a sua palavra tão duramente, ou quanto eles possam, o Espírito Santo. E as pessoas dizem, bem, eu suponho que isto é bem. Nós gostamos de ouvir isso de vez em quando, se nós não estamos muito cansados. Você viu? É uma piada. Se tu lê aqui, tu vai dizer assim, não, isso é uma brincadeira. Está acontecendo aonde? No Tabernáculo Brana. Se eu estiver muito cansado, não, vou ficar aqui por aqui mesmo, não quero ir lá, não. Eu gosto de escutar uma vez lá, porque é até bom uma pregação. Você está brincando com Deus, né? Você está no mundo. Escute o que eu vou falar. Ainda bem que não são minhas palavras. Isto é o tabernáculo Brana. Os filisteus vêm sobre ti. Porque Sansão estava flertando com Dalila. Quando você começa a fretar com as coisas do mundo, você não dá valor aonde? Aonde é o maior valor que você tem. Agora escute o que vai ser aqui, ó. Escute. Se você não pegou, mas escute isso aqui agora. Quando costumava haver isso, quando a pregação da palavra, e os velhos santos, com lágrimas em seus olhos, levantavam e andavam, soluçando. Está acontecendo isso aqui mesmo? Você vem no clamor mesmo? Você precisa de... A gente não precisa de um líder de torcida, né? E daí depois eles botam uma musiquinha, faz um fundinho, daí começa todo mundo a chorar, né? Você não viu isso acontecer? Daí eles botam uma musiquinha, daí todo mundo entra em choro, né? Não é isso? A palavra faz isso.
Olha, escute aqui, por isso que o irmão Brana está dando a condição, e ele está falando sobre o tabernáculo Brana. Ele está falando da condição do tabernáculo Brana. Ele vai dizer assim, ó, quando costumava haver isso, quando a pregação da palavra, e os velhos santos com lágrimas em seus olhos, irmãos, levantaram e andavam soluçando. Possivelmente não dizia uma palavra, somente andavam em volta 2 ou 3 vezes e sentavam tão cheio do Espírito Santo que a palavra os alimentava. Daí ele vai dizer, o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo Brana. Irmão, eu não quero fazer mais do que sou e não sou nada. E eu não sou essa condição que... Tem vezes que o pregador está pregando aqui, parece que ele é indestrutível, né? Eu sou um homem cheio de fraquezas e falhas. Mas eu entendo uma coisa, irmão. Quando a gente senta ali, como vocês estão sentados, vocês têm que gerar uma atmosfera. E muitas vezes os meus pensamentos estavam sobre umas condições que eu pensei assim, e de repente eu estou aqui ouvindo um irmão. Eu estou sentado ali. O teclado toca. A música vem. O Espírito Santo toma controle. Todo aquele pensamento que eu tinha mudou por causa de uma unção espiritual. Daí tu entra naquilo. E muda o teu ser. E aquilo começa a transbordar. E dentro você sente felicidade, alegria. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu não sei se você já chegou aqui, sentou aí, começou a escutar o irmão tocando o teclado, e a coisa foi inspirando, e você entra em lugares celestiais, e a coisa começa a movimentar, e muda todo o teu ser. Os teus pensamentos mudam, as tuas ações mudam, a maneira de você pensar já mudou. Deus mesmo vai te alinhando, irmão. Mas parece que isso está sendo quase escasso. A gente tem que voltar a esses momentos. Quando você sentar aí, pense nas melhores coisas que Deus pode dar para você. Entre, se esforce para entrar, irmão. Se esforce para receber a bênção da palavra, esforce. E vai ter movimento daqui, vai ter alguma coisinha aqui, mas não, as coisas que estão lá fora, deixe, entre na presença. É isso que precisamos hoje. Porque senão, essa é a advertência que está sendo dada no tabernáculo Brana, mas essa advertência está dentro da mensagem para ele dizer assim, ó, aconteceu lá no tabernáculo Brana. Então nós estamos também escusos a não também entrar para esse caminho. Agora já pensasse, eu chego aqui e digo assim, ó, por isso que eu falei da guerra. Eu chego aqui e digo assim, ó, estamos em guerra. Daí eu falo, tem uma torre lá em cima. E eu já vi que tem um atirador inimigo lá. Daí eu falo para você assim, ó, não passe por aqui. Dê a volta, porque esse atirador, ele está pronto para te matar. Vai ter valor, porque você está na guerra. Agora, se eu estou no acampamento, eu posso falar as mesmas coisas e você não dá valor. Por quê? Sabia que tem um atirador lá assim, tu nem vai para lá, para a guerra. Entendeu? Daí tu não dá valor. Agora, só vai dar valor quando você vê o teu irmão sendo alvejado. Quando você vê quantas famílias foram alvejadas. Irmãos, sem medo de errar, vou falar para você. Sem medo de errar. Eu quero que você possa entender. Estou junto com você, no mesmo barco que vocês. Mas faltou muito amor. Muito amor. Muito amor. Mesmo que meu irmão esteja totalmente errado, faltou muito amor. Você sabia disso? Tantos irmãos que foram, em vez de a gente ter falado, a gente devia ter agido. Preste bem atenção. Quantos lugares que estão aqui faltando? Teria que botar mais lugares, encher tudo isso aqui para tantos irmãos que foram embora. Sabia disso? Por quê?
Satanás pegou e alvejou e deu. Daí, depois que atingir um dardo envenenado, aquele teu irmão vai batalhar quando? Por isso, irmão, preste bem atenção, eu vou falar de uma coisa interessante. Quando um povo vai para a guerra, ele precisa ter uma condição preparativa para saber pegar os seus soldados que são feridos e saber qual é a necessidade. Se ele machucou um machucado aqui, vai demorar uma semana. Então ele fica no front, ele fica ali até melhorar para ir para o front. Mas se ele quebrou a perna, vai demorar um ano. Eles pegam, botam ele e levam para o seu país de volta. Porque vai demorar muito. Mesmo que dure 7 anos, quando estiver bom lá no seu país, ele volta. Mas quando essa pessoa sai dali e ele é um soldado, ele vai para o seu país, ele só fala de guerra. Ele come pensando assim, não posso comer. Meus amigos estão lá. Meus irmãos estão lá na guerra. Ele vai falar sobre isso. Amor, você já voltou, está aqui, está assim. Não. Porque ele está na guerra. A mente dele está na guerra. Você já viu quanto problema deu nos Estados Unidos por causa disso? As guerras que os Estados Unidos faziam, que daí tinha vez que tu não entendia por que aquele soldado ia lá, dava tiro e fazia isso, fazia aquilo, porque ele não conseguia sair daquelas coisas da guerra. Porque ele se lembrava, eu tenho um amigo lá, eu tenho um irmão lá, eu tenho isso, eles podem invadir o meu país, eu quero estar no fronte da batalha. Amém. Você entende o que eu quero dizer, né? Então esse é o tempo. Por isso que eu quero ler só isso aqui para a gente, bem dizer, finalizar mesmo. Que isso possa entrar no seu coração e possa ajudar você. Eu vou ler 2 escrituras. Lembrei outra. Vou ler primeiro essa. Apocalipse capítulo 2, no verso 1. Ele fala assim, escrevo ao anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras. Olha que coisa boa. Irmão, o nosso Deus conhece as nossas obras. Ele vai dizer assim, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar o mal, glórias a Deus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Você sabe o que é apóstolo, né? Apóstolo é um enviado. Foi enviado para os Efésios, a igreja de Efésios. E não são. E tu hoje achastes mentirosos. Irmão, como é que a gente faz saber se aquele apóstolo, aquela pessoa que está sendo enviado é verdadeiro? Você aplica a palavra. A gente tem que aprender a entender isso, porque isso é a nossa vida. A palavra sempre será. Aplica a palavra, você vai saber. E os efesianos sabiam muito fazer isso, muito bem. Por isso que a palavra está dizendo aqui: sofreste, olha só, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha só, trabalhou pelo nome de quem? De Cristo Jesus e não se cansaram. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Só tem isso, irmão. Os outros relatos é tudo coisas que você diz, poxa, essa igreja aí é poderosa. Só tem esse relato. Mas esse relato é a fonte de tudo. Esse é o problema. Esse relato fala assim, tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Deus te dá fé e depois diz assim, tu vai dizer para ele assim, só tem 2 coisas, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos que Jesus disse que é todos os outros mandamentos. Daí agora a gente vai entrar, sabe onde? Vamos lá, é 1 Coríntios. É isso? Deve ser.
1 Coríntios 13. Para a gente só relatar isso, por isso que eu falei sobre a questão do amor, né? Então vamos finar isso. Olhe bem. Daí você pensa uma coisa, irmão. Se lá eles perderam o primeiro amor, o amor que é por Deus, a questão do louvor para Deus, glorificar a Deus, entregar a sua vida a Deus, submeter a Deus, dar valor a Deus, dar valor. Daí cai nessa condição que Paulo fala. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa como o sino que tine. Isso a gente já falou no outro domingo, né? Falamos do amor, né? A questão que aqui, esse amor aqui é amor ágape, né? Não é amor filial, é o amor de Deus. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse o monte, e não tivesse amor, nada seria. Será que Deus não está dizendo alguma coisa para nós, não? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para queimar, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Daí ele vai eu só vou filmar esse pensamento aqui, ó. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com liviandade e nem se soberbece. Por isso que eu falei uma coisa para vocês. Mesmo o homem não querendo o reinado de Deus, como aconteceu ali com Samuel, eles queriam um rei. Mesmo assim, Deus é tão misericordioso, irmão, que depois eles traz Davi para dizer assim: esse reinado, eu gosto desse homem, porque ele tem assim a mesma coisa, ele tem aquele negócio que está dentro dele, o coração dele é aquilo que ele é, ele não esconde nada, o coração dele é aquilo. Olha, irmão, sabe por que eu digo que o coração dele é aquilo? Quando o profeta vai falar para ele que ele cometeu um erro, ele diz assim, ó, ele conta aquela história ali da ovelhinha, ele fala assim: esse homem deve morrer. Foi direto. Daí o profeta diz: não, esse homem não vai morrer, mas vai acontecer isso. Ele é direto nas coisas que está dentro da palavra. Ele amava tanta arca que queria trazer a arca sobre o ombro, empurrado por um carro de boi, mas não era isso a condição, né? Teria que ser no ombro dos levitas, mas era tudo por amor. Então tem coisas, irmãos, que a gente tem que também ter a sabedoria para conduzir as coisas certas, para a gente ter benefício da palavra de Deus, irmão. Por isso que eu falei aqui, talvez eu fui duro. O mundo precisa de se você tem isso, um pouquinho assim, manifesta esse amor. Porque o irmão Brana chega a dizer, deixa eu ver aqui, se eu tenho aqui. Ele vai dizer assim, ó: deixe tabernáculo Brana para com suas tolices. Olha só o que ele está dizendo. Ô irmão Brana, o tabernáculo Brana, para com essas tolices. Deixe que volte aqui ao altar e se corrija com Deus. Concilie-se com os vizinhos e assim por diante. Dessa maneira, esse corrija com Deus. Você não terá mais espalhafatos, leviandades. Será um ponto que atrairá ao mundo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim: a partir da hora que você
deixar as coisas, as tonterias, as coisas, conserte as coisas, alinhe, chegue a Deus, se humilhe a Deus. E agora, ele vai dizer assim agora, quando você for, você tem amor, você tem a coisa que é mais importante, você vai fluir e vai trazer essas coisas, e isso é correto. Agora, essa é a verdade. Por isso que depois o irmão Brana prega aquela pregação, né? Do amor, né? Você sabe, né?